Que o Vamos lá. Fioflós e a outra lá, a nova namorada dele, foi talarica com a ex dele. A Vivi fez um exposed do Juliano Frost em relação a quem ele é de verdade. A gente vai assistir esse vídeo e eu espero que esse vídeo, né, ele engaje nesse canal. Mas o que... Porque eu tô assim, eu tô desesperado pelo AdSense, tá, galera? Eu tô no desespero do AdSense. Porque eu tenho uma opinião sobre, só que eu não sei se a minha opinião é mais certa, tá? Mas tá rolando isso e assim, eu vou falar coisas aqui nesse canal. Eu vou ser bem um cara que fala coisas, então eu não vou titubear, que eu não sou de tipo de pessoa que titubeia. Eu dou minha opinião, eu mato a cobra e mostro Lopale, o pau. Porém, a gente viu essa movimentação da Vivi justamente no dia que o Juliano Frost foi no paredão. Algo que eu preciso falar, que é muito importante, é que talvez eu acho que a dona Vivi, dona menina Vivi, ela talvez ela tenha feito isso meio atrasado. Mas essa é a opinião minha, tá? Vamos lá ver o que a Vivi fez, tá? Só pra vocês contextualizarem, a Vivi era a ex-namorada do Juliano Frost, tá? Antes da Marina Sena, que é a atual namorada dele, tá? A atual namorada de Julie Frost. Do Jubes, é a namorada do Jubes. E aí ela fez esse vídeo expondo toda essa situação, tá? Ó, vamos ver o depoimento dela agora. Esse vídeo falando que eu não segui o Jonas de agora, que isso é uma fake news, que eu comecei a seguir ele antes mesmo dele entrar no reality. Eu conheci ele numa viagem de ano novo, enfim, isso não importa. Fiquei 2 anos em silêncio porque não é porque eu não tinha algo pra falar, e sim porque eu não tinha forças, eu estava quebrada emocionalmente, eu entrei em depressão profunda e é algo que eu nunca abri e falei com todas as palavras aqui, porque eu não queria me expor dessa forma. E toda vez que eu tentava me pronunciar, meu corpo travava de tão traumatizada que eu tava com toda a situação. A situação que eu vivi com meu ex-namorado foi a maior. Só um detalhe, o ex-namorado que ela tá citando é o Juliano, mas ela não cita ele diretamente. Decepção, maior trauma da minha vida. E depois de eu ler tanta mentira, tanta distorção, tanta injustiça, em cima de algo que acabou comigo por 1 ano. Graças a Deus, a partir de 2025 ficou tudo bem, mas tá passando dos limites. Eu vivi um relacionamento abusivo psicológico. E isso me destruiu em tantas camadas. Aqui, ela escreveu aqui, ó, crise de gente. ansiedade. Não sei se vocês perceberam, no vídeo ela escreve aqui uma frase que tá bem apagada, mas tá escrito: eu também tinha muitos, ambas as partes tinham ciúmes e quando era com ele fazia coisas pra provocar os ciúmes dela, tá? Tá escrito isso daí. Tantas camadas. Eu tinha crise de ansiedade para trabalhar, porque mesmo quando eu ia fazer meus clipes, realizar meus sonhos, eu sabia que se envolvesse algum homem no clipe, isso ia virar uma discussão em casa. E essa pessoa me aplicava muito o castigo do silêncio, sabendo que isso me deixava com crises de ansiedades absurdas. Em vez de me apoiar, virava muito as costas pra mim. E isso me machucava de um jeito que ninguém consegue imaginar. Era muita crise de ansiedade, era muito caos. E eu nunca podia, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Eu não podia usar salto alto, porque eu ficava maior que esse meu ex-namorado e isso afetava o ego dele. Qualquer aparição minha que pudesse chamar mais atenção era uma disputa, a gente vivia uma eterna disputa. E já ouvi histórias dele falar com pessoas da nossa agência o porquê que eu ganhava melhor que ele. E Aqui é um ponto de atenção.
Não era só comigo, como vocês podem ver aí no programa, ele gosta muito de criticar a aparência de algumas pessoas. E uma dessas pessoas é a atual dele hoje em dia, gente. Eu não tô falando isso por vingança, mas sim... Aqui ele escreveu que ele chamava ela de traveco, tá? Eu tô usando esse termo, que é o termo que ela usa. Cara de traveco, falava sobre a Marina Sena. Porque se criou uma narrativa que não é verdadeira, sabe? E o que mais me feriu... Lindo. Lindo. A gente tá aqui nessa campanha de sucesso aí pro Renan, tá? Pra você que não tá entendendo, que tá vendo esse corte, o nosso querido amigo Renan do canal Mr. Camaleão TV tá passando por um momento muito de dificuldades porque ele está tendo alopécia e ele tá perdendo os cabelos dele. Foi visível na última live a última perda de cabelo, um trauma difícil que muitas pessoas no mundo passam e a gente está fazendo uma campanha para isso. Se você quer saber mais, clica nesse card aqui em cima e vai assistir as lives do canal do Renan, que a gente mostra tudo, tá bom? É um momento difícil. Agora voltando ao momento, de um momento, né, tenso para outro momento tenso. Disso tudo foi no término. Uma amiga que frequentava a minha casa sempre. Eu frequentava sempre. Eu frequentava a casa dela, nós juntos, como um casal, Aqui ela tá supostamente falando da Marina Sena. frequentávamos a casa dela, porque nem tudo tem foto, tem vídeo. Uma viagem, você tem foto, você tem vídeo, mas agora você conviver com a pessoa, considerar ela uma pessoa próxima, receber ela na sua casa diversas vezes. Aconteceu uma viagem pra Noronha, em que essa Eu amo Noronha, gente. Desculpa, Noronha só tem as melhores histórias. amiga minha estava presente. E quando ela chegou dessa viagem, ela foi até minha casa meio que fofocar tudo que tinha acontecido, assim como amigas fazem. Eu desabafei, chorei no colo dela. E depois fomos numa festa em qual eu me embriaguei, bebi bastante. E eu queria conversar com ele, porque eu tava sofrendo muito com toda aquela situação. Era uma dependência emocional muito grande. E ela me impediu de falar com ele. Então, pouco tempo depois, começaram os rumores que eles estavam juntos. E quando chegou até mim, eu desmoronei. Meu corpo não aguentou, eu tive um surto. O que eu ganhava melhor que ele? Aqui E tá não era repetindo, aqui tá repetindo. Mas assim, ainda não vou dar minha opinião não, porque isso daqui é um assunto sério e eu tenho que, Como vocês às podem vezes, sair. Mas o que a nossa querida Viviane fala nessa situação toda é a respeito de como o Juliano era. Lembrando que informações que o Juliano tinha 17 anos e tinha 20. O que ele fez, né, não é legal. Né? Os dados que ele fez não são coisas legais. Porém, a menina, a nossa querida Vivi, tinha mais anos. E aí, a situação fica um pouquinho mais complicada. Por que fica mais complicada, tá? Porque isso aconteceu no paredão do Big Brother, o paredão lá. O paredão que tava ele no paredão junto com o Jonas. A Mari, que é uma amiga delas, tá? Uma amiga dela, também ela decidiu falar um pouco sobre a situação e ela afirmou num post que tá no Vai Desmaiar, seguinte coisa, ó, tá vendo? A influenciadora Maria Venturi defendeu veracidade o relato feito pela Vivi e também ponderou que poderia ter sido um relacionamento traumático para ambos. Porque a Vivi até no post dela fala, olha, gente, tá lá, só que tá muito ruim pra ler, entendeu? Mas tá lá, a gente era ciumento em dupla. Eu acho que era um daqueles relacionamentos tóxicos onde os dois eram tóxicos. Eu entendo isso. Então era um relacionamento tóxico pra ambos. Aí a Mari diz o seguinte, ó. Mari. Maria, o que você tem a ver? Assim como vocês que estão acompanhando fielmente esse BBB, e enquanto muita gente supõe as coisas por posts que vem na internet, eu tô aqui com informações concretas e verdadeiras. Tô há mais de 10 anos nesse meio de sub e sei de muita coisa. Pra vocês estarem duvidando, eu estou adorando a participação do Juliano, mas ela ficou sim internada, velho, na época foi bem pesado. Parem de duvidar, com a dependência emocional e saúde mental não se deve lugar. Já fomos muito amigas, hoje em dia não mais, mas temos amigos em comum, disse a influenciadora. E ela falou, amigo não mesmo, minha amiga era muito amiga minha melhor amiga era muito amiga do Juliano.
E ele já me relatou milhares de desabafos dele também. Foi uma relação traumática para ambos, tá? Isso daqui é o depoimento da nossa querida Maria, que falou que foi uma relação traumática para os dois. Aqui é um... E aí eu falo isso com uma pessoa que já viveu situações de relações traumáticas onde as duas pessoas eram tóxicas. E eu estou falando isso porque eu já fui uma pessoa tóxica. E não era uma relação de amor, era uma relação de amizade. Eu fui uma pessoa tóxica. Tá? E eu tô falando isso... mas o que a gente não percebe pelo tanto de absurdo que você fala que você é tóxico. Amigo, a gente às vezes tem que assumir que a gente é tóxico. Então, pelo visto, foi uma relação que os dois eram tóxicos. Não uma relação onde uma mulher estava sofrendo de gaslighting do cara. Pelo menos é o que a gente vê. Só que tem um outro detalhe que a gente tem que levar em consideração. Juliano Frost está internado lá na casa. Internado é bom. Está internado na casa. Lá fazendo o quê? Né? Limpando os pés da Ana Paula Renault. Então o que acontece? Ele não tem como se defender. É muito importante a gente ouvir os dois lados de uma situação pra gente poder saber como a gente vai se posicionar em cima dessa situação. E aí a gente tem mais coisas, tá? Porque assim, eu não estou defendendo o Julie Frost, tá? Muito pelo contrário, eu acho que o Julie Frost, ele tem os defeitos dele. Eu acho que ele tem a questão dele. Julie Frost, ele tem os problemas dele, tá tudo certo o Julie Frost ter esses problemas dele. Tipo assim, ele ter esse passado e talvez ele tá virando um homem melhor e construindo uma coisa melhor por conta desse passado, tá? Eu também acho que isso pode acontecer. Porém, o que aconteceu nessa situação? A nossa Vivi lançou um clipe há um tempo atrás, mas ela lançou um clipe que ela coloca... Aí eu acho esse clipe bem problemático. Que ela faz esse clipe e ela faz uma situação meio de ex com esse cara do clipe. Vou colocar o clipe pra vocês enquanto carrega aqui. O clipe... Aí até o menino posta aqui. Mas o clipe é um cara que a gente pode inferir que é o Juliano Frost, porque ele é um cara que dança. E a Vivi no clipe está cantando, que ela é uma cantora, né? E aí ela coloca o cara comendo linguiça. Tá? Comendo linguiça. E comendo comida de uma forma meio assim, podrona, que bate com os relatos da casa. E ela tá rindo. E aí tem uma certa... Como é que eu posso dizer? Uma certa insinuação que esse cara... É tipo a piada de colocar o cara que você pega comendo linguiça. Entendeu? Aí você coloca o cara que você gostava comendo pinguiça e sabendo que o nosso querido Julie Frost já sofre um montão de ataques na internet por conta disso, né? Eu acho a Vivi como boa artista podendo dizer tudo que sofreu com o Juliano através da música, ao menos no desabafo. Induzir que ele é viado e afeminado e coloca ele comendo linguiça no clipe. Porque o pessoal tá caindo em cima da Vivi também, tá? Tá caindo em cima da Vivi porque o pessoal falou isso. Eu vou falar uma coisa. Agora eu vou tomar um lado. Eu acho que a Vivi tava certa, tá? Gente, se você é uma pessoa vingativa e quer se vingar de alguém, escolhe o dia que a pessoa tá no paredão. E ela foi lobíssima em fazer isso, tá? Ela foi lobíssima em fazer isso, tá? Foi muito loba. Ah, Selma, muito obrigado, Selma, pelo superchat. Ela foi muito loba. Não vou falar que ela não foi loba. E até isso rendeu alguma coisinha, sabe por quê? E esse clipe, gente, eu vou falar. Essa cena desse clipe é uma cena que me deixou com muita gastura, porque eu tenho muito nojo de gente comendo com a mão. Então, assim, é isso. Mas ela quis trazer, dentro dessa lógica hiperativa do que ela trouxe, essa ideia de que é uma pessoa que o Juliano talvez fez certas insinuações pro Juliano. E aí, uma coisa que vocês não sabem é que a música dela, tá? Olha só que reviravolta. Banquete de Vivi teve um aumento de 157% nos streams do Spotify, recebendo 3.790 streams não filtrados na sua última atualização. Eu não sei se isso é um número muito grande, gente, mas é um número, tá? É um número. É um grande número, tá bom? É um número, assim, que eu acho que é um número, tá? Eu acho que é mais um número. Assim, eu acho que ela tá certa em jogar a merda no ventilador no dia que o Julie Frost
tava no paredão. Mas assim, ela podia ter jogado um dia antes, né? Ia ser tão mais efetivo. Acho que ela até demorou. Mas eu acho que é uma coisa que acontece, tá? Eu acho que é uma coisa que acaba acontecendo aí com uma precisão que a gente nem vê tanto. E aí, uma outra coisa assim que a gente vai trazer aqui a respeito disso é que, além desse relato dela, que ela trouxe o relato dela, a gente viu que a Vivi também, isso daqui é uma coisa que me deixou assim, ó. A Vivi, ela ganhou nas redes sociais mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Por conta dessa treta. Então tem gente tomando partido da Vivi nessa situação. Olha aqui a tela principal. Vou colocar para vocês aqui a informação, só para ficar na tela para ilustrar. Ó, Vivi ganhou de mais 100 mil seguidores no Instagram após expor Juliano Froz e Marina Sena, porque ele chamou a Marina Sena de talarica. Tem uma cena que a Marina Sena joga água numa pessoa. Não é a Vivi, tá, gente? Eu analisei, não é a Vivi a cena que a Marina Sena joga água. Porém, o caldo azedou. Só que eu também acho que o... Eu acho que a gente tem que avaliar. Só que eu quero a opinião de alguém. De uma pessoa que dá sua opinião muito bem. Quem mesma? Ela, a nossa querida Tati, do Web TV Com brasileira. essa história do talarica, né, de ontem pra hoje, Sim, o negócio cresceu, não, Marcelo? E o povo ficou falando, não, porque o Fioflós e a outra lá, a nova namorada dele, foi talarica com a ex dele. Nós vamos falar aqui o que a ex dele veio relatar. Vivi, essa moça aí, ex do rapaz, apareceu nos stories hoje pra falar da sua relação com ele. Que, segundo ela, era uma relação abusiva. E que ele, entre outras coisas, não apoiava ela nas coisas, né, que ela queria fazer. Que ele dava um castigo eu amo do muito silêncio. A vibe de Vero. Porque ela sabia que ele sabia Vero, que né? Ela não gostava e que ela tinha crises de ansiedade por conta disso. Disse que ela não podia usar salto alto porque ela ficava mais alta que ele e ele não gostava. Isso afetava, segundo ela, o ego do rapaz. Né? Ela contou também que era uma eterna disputa entre eles, nessa coisa de fazer trabalho. Eu entendi isso, essa disputa de trabalho, porque ela cita também a agência, do porquê que ela ganhava mais que ele. Então, a moça diz também que eles eram amigos, ela era amiga da atual dele, o casal era amigo também, que eles frequentavam a casa da moça, e diz ela que um dia ela desabafou com essa amiga dela, que é a atual dele, chorou no colo dela, né? Desabafou sobre o relacionamento, mas ela falou assim que depois vieram rumores de que eles estariam juntos. E aí ela falou que quando ela soube que ela desmoronou, que ela teve um surto, que ela ficou 3 dias internada e inconsciente, e que o rapaz nem ligou para saber como ela tava, não ligou. Ela falou, eu não podia atender, se na época mas ele que podia o ligar Juliano pra minha família. o Juliano Froz... a Tati não acrescentou nada. Eu achei que a Tati ia falar, nossa, ela só fez um corte aqui e trouxe. Pensei que a Tati, você me decepcionou, não se posicionando. Mas o que eu acho sobre essa questão toda? E aí eu vou falar isso com uma certa ênfase. E agora eu vou dar minha opinião. Primeira coisa. Juliano Froz, até anos passados, ele estava se matando com o 9.9 da Natália Dill. O Juliano Froz teve essa cara de que a namorar... Ele teve essa, eu acho que o Juliano Froz só virou esse cara que a gente ama e a gente gosta pra caramba no Big Brother, o namoradinho do Brasil, porque ele namorou a Marina Sena. Tem pessoas que entram na nossa vida e transformam a gente. Porque o Juliano Froz tinha muito essa vibe... Eu achava o Juliano Froz, antes de ele entrar no Big Brother, um escrotão. Tem esse lance dele ter chamado a Marcele de talarica, que eu entendo super. Parabéns, Marcele. Porque o Marcele tem aí um ponto, né? Porque eu acho que a Marcele não foi talarica, tá, gente? Só tinha um homem lá na casa, tinha que passar a mão nele e tudo. Mas o que acontece? Eu acho que talvez o Juliano seja mais talarico. Na verdade, a Marina Sena seja talarica. Porque ela pegou o Juliano quando ele ainda tava com a Vivi, porque eles eram muito próximos do casal. Pelos fatos, né? Supostamente. Eu vou colocar isso aqui. Então, eu acho que tem essa questão. Só que assim, deve doer muito pra uma pessoa que passou por tudo que passou. E aqui eu não tô desculpando o menino, o nosso querido amigo, porque ele cometeu um monte de merda. O nosso Júlio Froz, ele fez merda. Não tô dando essa desculpa pro Júlio, tá?
Mas eu digo o seguinte, eu acho que as pessoas, eu acho que a pessoa, ela tem que arcar com as consequências. Mas também a pessoa tem o poder de transformação. É isso que a gente acredita, a ressociabilidade, ressocialização de, por exemplo, algumas pessoas, a gente acredita. Então, assim, é isso. No final, é mais uma briga midiática pra pessoa ganhar like. Não deslegitimo o tudo que a Vivi passou, porque eu acho que não deve ter sido legal. Porém, eu acho que o Juliano tem que sair da casa pra poder responder e a gente entender a situação como um todo. Porque a gente só tá vendo uma parte. Mas eu achei ela muito loba de fazer isso. E vocês, concordam com qual lado? Julie Frost, Vivi? A treta? Não sei, é uma daquelas tretas chatas, né? Eu nem consegui fazer uma piadinha que sequer. Deixa aí nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, tá? E pra quem não sabe, meu nome é Wayne, até nunca mais.